Porque uma das coisas também que nós temos que entender é que as armas da nossa milícia, do nosso combate, não são carnais. Mas mesmo não sendo carnais e não tendo poder carnal, nós temos o poder da oração. O poder da oração é aquele poder que faz com que muralhas caiam por terra, cegos venham enxergar, paralíticos venham andar. A gente observa na história da igreja tantos milagres acontecendo, tantas bênçãos, tantas maravilhas, que a gente fica impactado. Deus, Ele sempre vai jogar na nossa cara, através daquilo que está escrito, aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Não tem desculpa. Existem pessoas que, se os problemas delas acabarem, elas morrem. Por quê, bispo? Porque não tem para quem fazer fofoca, não tem para quem reclamar, murmurar, não tem mais onde buscar. Então, se os problemas acabarem, ela morre. Deixa Deus, se afasta dele. O livro de Atos, capítulo 12. Atos capítulo 12. A palavra nos mostra a importância realmente de nós permanecermos firmes e em constante oração. Atos capítulo 12, versículo 1. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar. Ele acabou matando a espada Tiago, irmão de João, que era o pescador também. E vendo que isso agradava os judeus, continuou. Mandou prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Veja, uma das coisas que mais agrada os injustos é matar cristãos. Você vê nesses países aí, ó, eles matando cristão que não acaba mais. E existem pessoas que se alegram em ver cristãos sendo mortos. E nem digo literalmente. Existem pessoas que se alegram com o seu fracasso, com a sua derrota, só para perguntar: cadê o Deus deles? Então hoje o que mais existe são pessoas querendo nos matar, emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente. Existem pessoas que torcem para você quebrar, para você falir, para você se dar mal na sua vida conjugal, na sua família. Existem pessoas que gostam, alguns judeus, e eu digo judeus porque judeus hoje é figura dos crentes, né? Não era para ser assim, mas hoje até muitos crentes querem ver o seu mal. Então quando Herodes ele começou a perseguir a igreja, e ele matou Tiago, irmão de João, vendo que aquilo agradava os judeus, ele continuou matando. Aí ele manda prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, eita Deus, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aí, raciocina comigo. Quem era Pedro? Pedro era um pescador. Era um simples pescador. Mas Herodes manda prender Pedro, e manda prendê-lo não somente com correntes, com cadeias, mas ele colocou 4 equipes de soldados para tomar conta de Pedro, e cada equipe tinha 4 soldados. Aí a gente faz a conta, né? 16 homens, fora as grades, as correntes, as cadeias, para prender um homem só um homem. Por que tudo isso? E para que toda essa violência? Sabe por quê? Porque Satanás sabia o que havia dentro de Pedro.
Quando Satanás, ele sabe o que existe dentro de nós, ele é cauteloso, ele é estrategista. Quando Satanás sabe que aquilo que habita em nós vem do alto, é do Pai, é do Espírito Santo, então ele faz de tudo para tentar nos prender, para tentar nos barrar. E Herodes sabia disso, por quê? Porque ele já conhecia a história de Jesus, ele já conhecia a história do mestre de Pedro, que mesmo depois de morto, colocando uma comitiva de soldados lá na porta do túmulo dele, colocando uma pedra enorme, ele sabia que aquela pedra que colocaram para prender Jesus não foi o suficiente para deter Jesus, não foi suficiente. De repente ele deve ter pensado: poxa, para ressuscitar Lázaro tiveram que tirar a pedra, então para ressuscitar Jesus ou roubar o corpo de Jesus, eles vão precisar também alguém vir tirar aquela pedra. Mas só que no caso de Jesus era diferente. O próprio Espírito Santo removeu aquela pedra. Então, queira ou não, aquela história de Jesus repercutiu, as pessoas ouviram. Algumas tinham dúvidas, algumas ficaram sem acreditar. Não, mas será que a pedra foi removida mesmo? Será que os anjos removeram aquela pedra para Jesus sair? Ou será que foram as pessoas que entraram lá para roubar o corpo? Mas não tinha justificativa, porque havia uma comitiva de soldados lá na porta do túmulo de Jesus, guardando Jesus. Então Herodes, queira ou não queira, ele já tinha medo daquilo que havia acontecido com Jesus. Então ele colocou logo 16 soldados para tomar conta de Pedro, para investirem contra Pedro. Mas você sabe que quando o Espírito Santo está dentro de nós, o fôlego do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo está em nós, nada consegue nos deter. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 caternos de soldados, para que o guardassem, querendo prendê-lo ou apresentá-lo ao povo mais tarde, na Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O segredo é a oração, porque uma coisa é você orando, outra coisa é a igreja orando. Uma coisa é você orando em casa, uma coisa é você louvando em casa, uma coisa é você buscando a presença do Espírito Santo em casa, e outra coisa é você aqui, ó. Aqui a atmosfera da igreja é outra coisa, a dinâmica que acontece aqui, o poder que é derramado nesse lugar, a voz dos irmãos cantando, a voz dos irmãos louvando, a voz dos irmãos glorificando ao Senhor Jesus, os irmãos fazendo barulho. Nossa, isso atrai a presença do Espírito Santo, isso traz um poder, uma dinâmica, uma força, uma atmosfera tão poderosa sobre esse lugar, que como uma bomba atômica, a gente sai exalando os nossos prótons, os nossos elétrons, para toda essa cidade. Se você acha que quando nós nos reunimos aqui e começamos a orar, se você acha que esse templo não treme, você está muito enganado. Quando nós começamos a orar aqui, esse templo, ele treme sim. As pessoas que estão em volta aqui, elas escutam, elas recebem dessa unção. Esses dias eu fui arrumar um movie que estava quebrado aqui atrás. Aí eu começando a conversar com a mulher falou assim: ah, você é de que igreja? Eu falei: eu sou da videira. Ah, a igreja que tem aqui atrás. Ela falou, eu falei para ela: é assim, a igreja que está aí atrás. Nossa, essa igreja. Eu falei: a gente faz muito barulho, né? Principalmente domingo de manhã. Ela: não, essa igreja é uma bênção. Eu tenho maior vontade de ir nessa igreja, porque essa igreja, quando começa a louvar, começa a cantar, a gente escuta, a gente sente algo lá dentro de nós. Então, para você ver, quando a igreja está reunida, a igreja está clamando, a igreja está orando, a igreja está em espírito de oração, nós começamos a como eu posso dizer, irradiar luz, nós começamos a irradiar bênçãos, nós começamos a irradiar poder, assim como o sol brilha. Esse também é o brilho desse lugar, porque nós transmitimos e refletimos o brilho de Cristo. Então Pedro lá preso, 16 homens prendendo Pedro, algemado, manietado, corrente nos pés, porta da cela trancada.
mas a igreja orando, os irmãos orando, os irmãos clamando. E quando uma igreja começa a orar, nada consegue deter, nada consegue abalar essa igreja. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha que coisa. Pedro dormindo e os irmãos orando. Pedro dormindo e o Espírito Santo trabalhando. Pedro dormindo e a igreja ali, ó. Não importa onde quer que esteja o seu parente, seu amigo, seu irmão. Ah, bispo, mas ele está dormindo. Amém. Deixa ele dormir. Quem vai cuidar dele vai ser o Espírito Santo. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Eu não falei que nós transmitimos luz? Eu não falei para você que das nossas mãos, da nossa oração, sai fogo, sai poder, sai virtude. Os irmãos orando, de repente sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocou a Pedro do lado e despertou dizendo: levanta-te depressa. E caiu-lhe das mãos as cadeias. A primeira coisa que o anjo fez foi tirar as cadeias das mãos de Pedro. E disse-lhe o anjo: cinze-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais o anjo: lança nas suas costas a tua capa e segue-me. Segue-me. Segue porque eu vou te libertar. Segue-me porque eu vou te tirar desse lugar. Segue-me. Às vezes nós temos que nos despertar. É momento de você despertar. Pedro estava dormindo, mas o anjo chega, toca nele, diz assim: Pedro, calça as suas sandálias, coloca a tua túnica, coloca as tuas vestes e segue-me. Ah, mas está tudo fechado, está tudo trancado. Segue-me. Tem um monte de soldados, olha, 4 aqui, 4 ali, 4 lá, eles estão armados. Segue-me. Segue-me sem olhar para as circunstâncias. Segue-me sem olhar para aquilo que está acontecendo. Segue-me sem olhar para a quantidade dos seus inimigos que estão tentando te barrar, estão tentando te prender. Porque quem está cuidando de você é Deus. É o Senhor que está cuidando de você. Então segue-me. E que o anjo disse a ele: coloca as suas sandálias, coloca a sua capa sobre ti e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia visto alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo judeu atentava contra mim, queria fazer contra mim. Sabe, quando você confia, quando você está ali firmado na palavra, você vai ver acontecer coisas na sua vida que você vai ter a impressão de que você está sonhando. Não é possível que isso esteja acontecendo na minha vida. Não é possível que esse trabalho chegou. Não é possível. Não é possível que Deus. Os impossíveis do homem
eles são possíveis para Deus. Pedro, na medida que ele ia sendo levado pelo anjo, ele ia olhando assim, ele ia ficando impactado. E uma coisa interessante é que na última porta, não precisou soldados abrir, não precisou Pedro meter o pé. Não, você tem que meter o pé. Você tem que meter o pé, arrebentar tudo e tentar entrar à força. Não é assim. Às vezes, a gente acha que é na base da violência. Mas é como eu disse, a nossa luta não é carnal. Não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa luta é contra as potestades, os principados deste mundo tenebroso. Eles chegaram diante da porta. Era como se a porta tivesse um sensor. A palavra diz que a porta se abriu. Se abriu sozinha. O Espírito Santo abriu. E é isso que acontece na vida de uma pessoa que ora. Ela vai vendo as portas se abrirem. Na vida de uma pessoa que é fiel a Deus, que é sincera, que é proba, reta, justa. Porque existe uma diferença muito grande de uma pessoa que peca e uma pessoa que é reta. Existem pessoas que pecam por causa da fraqueza da carne. Eu peco, tu pecas, nós pecamos. Agora existem pessoas que pecam porque elas são más. Elas são ruins mesmo. Existe uma maldade dentro dela. Ela não quer ver ninguém para frente. Não gosta que ninguém prospera. Faz o mal para todo mundo. Se ela puder roubar, ela rouba. Se ela puder lesar, ela lesa. Se ela puder enganar, ela engana. Esse é o pior tipo de pessoas que existe. Às vezes você condena o seu marido porque ele toma uma cerveja. E qual o mal que ele faz para a sociedade? A não ser que ele seja aquele cara que toma a cerveja dele e sai quebrando tudo, sai xingando tudo, bate em você. Você é aquele cara tranquilo, sossegado. Uma hora ele se converte. Então existe pecado e existe pecado e pecado. Então, na medida que a gente vai buscando a presença de Deus, Ele vai abrindo as portas para nós.